E aí, gente, tudo bem com vocês? Eu sou o Felipe e no vídeo de hoje eu vou contar um pouco sobre como foram as primeiras semanas no curso de medicina. Eu tô fazendo medicina na UEPA, Universidade do Estado do Pará. É uma universidade pública, algumas pessoas, até pelo desconhecimento da sigla em si, chegaram a mandar mensagens perguntando quanto é que custa a mensalidade na UEPA, se passa pelo ProUni. Não, a UEPA é do Estado, então ela é uma universidade pública. E aí, até já respondendo uma pergunta, Felipe, por que você escolheu a estadual e não a federal, já que você passou na federal? Eu passei na UFSC, que é uma federal também, só que ela é lá em Santa Catarina, então é bem longe de onde eu moro no Pará. Mas eu passei na UFPA também, que é federal aqui. Só que eu escolhi esse ano me inscrever em Belém, que é a cidade onde eu moro, apenas na UEPA. Na UFPA eu me inscrevi no campus de Altamira, que é uma outra cidade aqui do estado. Ela fica umas 17 horas de ônibus aqui de Belém. Tem uma amiga que faz medicina lá, o curso também é bem legal. Mas como eu passei em Belém, eu decidi ficar aqui. E também eu sei que existem em alguns estados essa questão da estrutura da universidade estadual ser pior do que a estrutura da universidade federal em relação ao curso. Isso não é uma coisa que acontece aqui no Pará em medicina. Na verdade, muita gente defende o contrário. Eu não defendo nada, eu acho que os dois cursos são maravilhosos. Tem sim as suas diferenças, mas no geral os dois são muito bons. Uma dessas diferenças é que a UFPA ela ainda não adota o método PBL no campus de Belém. Ela tá meio que tentando fazer uma transição, mas ela tá uma coisa mais mista do método tradicional com o método de estudo ativo, que não é só o PBL, né? PBL é só uma parte do estudo ativo, e a UEPA ela tem a metodologia de estudo ativa, o PBL, como vocês conhecem, desde 2014 em todos os campos em que ela está presente. Então aqui em Belém, no campus de Marabá e em Santarém também. Lá na UFPA Altamira também é PBL, completamente PBL. Aqui em Belém ainda não. Não sei por que tá nesse processo de transição, tipo, tem Altamira e aqui não sei por quê. Tem muita gente que não gosta do PBL, eu particularmente, apesar de todas as dificuldades, e é difícil mesmo, é complicado, vou já falar um pouco mais pra vocês, é bem puxado, mas eu gosto do PBL, eu acho que a gente aprende mais, assim, na maioria das vezes e para a maioria dos assuntos, inclusive até algumas reclamações que eu tinha, depois eu vi que, caramba, mas realmente se eu tivesse tido uma aula mais tradicional disso, eu teria aprendido menos do que eu aprendi nessa dinâmica aqui. Mas enfim, vou falar mais sobre o PBL e o método estudativo ao longo do vídeo. E também o curso de medicina da UEPA em específico, ele é muito organizado. É uma coisa que me surpreendeu assim positivamente, porque eu já imaginava que fosse tudo ok e tal, mas ele é ainda mais organizado do que eu achei que seria. É uma universidade pública, então com certeza tem problemas, sempre tem demandas que precisam ser debatidas e tudo mais para que o curso melhore, sempre tem onde melhorar. Isso com certeza em qualquer universidade que você for fazer, em qualquer uma mesmo que seja pública, você vai encontrar certos desafios, mas ainda assim tem muita coisa positiva. E começando por uma pergunta que muita gente me fez, e eu acho que essa deve ser uma preocupação de muita gente depois que termina, né, o processo de vestibular, consegue a aprovação, é o que você esperava? Supriu as suas expectativas? Você acha que é realmente isso que você queria fazer e tudo mais? E assim, em relação a ser o que eu queria fazer, isso sem dúvida, é exatamente o que eu queria fazer, não estaria fazendo outra coisa. Fiquei muito tempo tentando medicina e acho que é difícil que aconteça alguma coisa que faça eu me arrepender nesse grau, assim, tipo, eu não queria estar fazendo isso. Lógico que já tem dificuldades e vão acontecer, obviamente, várias coisas que vão me fazer pensar, caramba, que dificuldade, que coisa complicada, mas assim, no sentido de, isso é suficiente para fazer com que eu não quisesse fazer isso aqui e quisesse estar em outro lugar, eu acho difícil. Em relação às expectativas, olha, eu não tinha muitas expectativas, esse é o ponto. Eu entendia já como funcionava mais ou menos a grade curricular do curso, já sabia que seria uma metodologia ativa, mas eu não tinha tantas expectativas de, vai ser assim, as pessoas vão ser assim, o curso vai ser assim, no primeiro momento eu vou aprender isso e não sei o que, eu não tinha nada disso. Então eu cheguei lá para as aulas completamente assim, zerado no sentido de, tudo que vier é um aprendizado aqui, eu vou me acostumar com o tempo. Então, eu não tive tanto esse negócio de quebra de expectativa ou confirmação de expectativa, porque eu estava sem expectativas, basicamente. Perto de começarem as aulas, ali na última semana de setembro, eles mandaram pra gente toda a enturmação, né? Então tinha lá o nome de todo mundo que tinha entrado na turma, isso a gente já tinha um grupo no WhatsApp, né, há muito tempo.
mas mandaram toda essa informação, mandaram as subdivisões. Então, por exemplo, tem uma subdivisão em duas turmas, subturmas, né? Que seria a turma A e a turma B, que fica 25, 25. Tem outras subdivisões, por exemplo, para o GIESC, que eu já vou explicar melhor as disciplinas, mas tem o GIESC, que é a disciplina do posto de saúde. São só 5 pessoas por subgrupo. Nas tutorias são 10 pessoas por subgrupo. Nas aulas de habilidades profissionais tem outros subgrupos. Então, isso independente da metodologia, na medicina acontece muito. A turma é muito subdividida. Na maioria das vezes você vai ficar com pessoas diferentes da sua turma em subgrupos diferentes aleatórios para uma determinada disciplina, porque são muitos alunos e tem atividades que simplesmente não dá. Não daria para você pegar 50 alunos e jogar dentro de um posto de saúde, porque ninguém ia aprender nada, não ia nem caber esse tanto de gente lá. Mas tem as disciplinas onde é todo mundo junto, porque aí não tem essa necessidade de subdivisão, fica mesmo todos os 50 alunos numa sala de aula e tranquilo. Lá na UEPA, e eu acredito que em todas as universidades que usam o estudo ativo, até acho que não, mais ou menos, não tem exatamente disciplinas. Então a gente não tem exatamente essa daqui é a disciplina de histologia, professor de histologia, essa daqui é anatomia, professor de anatomia e tarará. Não, são eixos. Então, por exemplo, no primeiro semestre, e esse eixo vai existir até o quarto semestre, se eu não me engano, tem o principal, digamos assim, que é o Atenção à Saúde e Ensino, que é o ASE. Então tem o ASE 1 no primeiro semestre, o 2, o 3 e o 4. Cada ASE vai ter 3 módulos. Então, por exemplo, a gente já terminou o módulo 1 do ASE 1. O nosso módulo 1 foi de histologia. Na verdade, a gente viu só a histologia do tecido epitelial, do conjuntivo e do conjuntivo adiposo. E também a gente viu legislação do SUS e o funcionamento do sistema de saúde brasileiro em geral. Esse módulo foi mais curto, durou um mês, a gente até fez prova. E tem até isso, lá na UEPA a média para passar de módulo e para passar de semestre em si é 8. Então você tem que atingir essa pontuação. Se você não atingir, você vai fazer a prova final. E aí na prova final você tenta recuperar a pontuação que você precisa. Mas nessa primeira prova foi bem tranquilo para todo mundo, eu mesmo passei com 9, então foi bem de boas. Foi difícil o processo, mas assim, deu para levar. Além do ASE, tem o GIESC, que é Gestão, Ensino, Interação, Saúde e Comunidade, que é uma disciplina onde a gente vai para as unidades de saúde da família ou para as UBSs, para a gente ter contato na prática com a atenção primária à saúde. Então, cada subgrupo tem um professor coordenador, esse professor está lá dentro da unidade de saúde, e lá a gente vai fazer um monte de coisa e depende de cada professor coordenador, e a gente vai tendo esse contato mais prático com a atenção primária à saúde e vai aprendendo bastante coisa também. Por exemplo, eu já fui no meu primeiro dia de GIESC, lá na unidade de saúde, numa estratégia de saúde da família, que é mais reduzida. E aí a gente aprendeu coisas mais básicas, por exemplo, medidas antropométricas, como é uma pulsação, batimentos cardíacos normais, quais não são normais, como aferir pressão arterial, fazer pesagem do paciente, como se portar com esse primeiro contato, porque em outro momento a gente já vai fazer a triagem desses pacientes, mas é uma coisa assim bem básica mesmo, a gente não tá ainda utilizando nada muito especial, mas para que a gente desde o começo tenha contato mesmo com as pessoas, com esses pacientes, para que a gente desenvolva essas habilidades mesmo de traquejo social, de interação com o paciente naquela situação, de respeito, de tudo, de uma relação multiprofissional, porque a gente entra em contato também com os outros profissionais que são da UBS ou da estratégia de saúde da família em si. E à medida que o GIESC vai aumentando, o GIESC ele vai até o 8º semestre, aí sim a gente vai cada vez mais fazendo mais coisas e coisas um pouco mais complexas, digamos assim. Mas agora no primeiro semestre o foco maior é a gente aprender a ter contato mesmo com os pacientes, fazer coisas mais básicas e aproveitar essa oportunidade para aprender coisas relacionadas à atenção primária à saúde. Então, muito sobre hipertensão, diabetes, um pouco de tuberculose, hanseníase, essas coisas assim, aprender de uma forma mais geral, para que depois, quando a gente for aprofundar isso no ciclo clínico, já tenha uma base. E o GIESC, lá na UEPA, ele também tem uma parte que é relacionada à produção científica. Então, dentro da disciplina do GIESC, a cada ano, a gente vai ter que entregar uma produção científica.
de algum determinado tema. Então, ou a gente pode fazer uma revisão sistemática, ou a gente pode fazer pesquisa de campo, a gente pode fazer várias modalidades de pesquisa, desde que nos semestres ímpares a gente desenvolva todo o pré-projeto dessa produção científica, para que ele passe por toda a aprovação, para ver se é viável, se está tudo certo, e nos semestres pares a gente apresente a pesquisa em si, o artigo pronto, e a ideia é que a gente consiga publicar esses artigos. A UEPA ela tem uma tradição muito forte de publicação científica, então tem muita publicação no curso de medicina, e isso é incentivado até por essas matérias. A gente precisa produzir todos os anos dentro da disciplina do GIESC. Dentro do GIESC também tem os TBLs, que são trabalhos que a gente faz em time. Então, a gente pega a mesma equipe que a gente está no posto de saúde e essa equipe produz um seminário e uma apresentação sobre um tema já pré-definido. Dessa vez não é a gente que escolhe, a gente produz uma apresentação sobre esse tema e depois, no dia dessas apresentações, todo mundo faz a sua, é avaliado e a gente também presta atenção nas apresentações dos outros grupos para que a gente possa ir absorvendo esse conhecimento. E saindo do GESC, então eu já falei para vocês do ASE, que é a Atenção, Saúde e Ensino, do GIES, que tem a habilidades profissionais. Em habilidades profissionais a gente vai aprendendo várias coisas também. Agora no primeiro semestre a gente está focando em anamnese e depois tem exame físico, o exame físico geral, depois vão para exames físicos mais específicos e várias outras coisas relacionadas a habilidades profissionais. Imagino que em algum determinado momento vão ter injetáveis, a própria aferição de pressão a gente vai revisar na habilidades profissionais e a cada semestre vai evoluindo cada vez mais para a gente aprender a fazer coisas mais complexas, mais assim perto de uma medicina mais real. A gente tem também a matéria de humanidades médicas, onde a gente discute vários temas relacionados a essa questão da humanização da medicina, da ética profissional. E é bem importante essa matéria, na verdade. Ela faz a gente ter várias reflexões importantes sobre esse tema. Por último, a gente tem a pesquisa científica. Se eu não me engano, a pesquisa científica tem também até o quarto semestre. A gente tem agora a PC1, né, que é a pesquisa científica do primeiro semestre. E nela a gente aprende várias coisas relacionadas a BNT, como se faz um projeto científico, quais são os passos, o que tem que ter, o que não pode ter, como é que faz e tudo mais. E também é uma matéria super importante até para que a gente tenha suporte para fazer essa produção científica que é necessária no GIESC. E, gente, dentro do ASE, voltando lá para o começo, né, é onde a gente tem a tutoria e a gente tem o morfofuncional. Na tutoria a gente tem um momento de abertura, então a gente vai receber um problema e a gente vai criar hipóteses sobre esse problema. A gente vai criar essas hipóteses baseadas no nosso conhecimento prévio. Não é necessário que a gente estude antes para essa abertura. A gente traz o nosso conhecimento prévio, que vai aumentando, né, à medida que o curso for evoluindo, para criar hipóteses sobre o que a gente acha do que se trata, aquele problema e tudo mais. Isso a gente cria objetivos de estudo baseado em tudo que ficou faltando, né, tudo que ficou de dúvida e que a gente não sabe explicar de forma realmente concreta. Então a gente cria objetivos de estudo e esses objetivos de estudo são discutidos de forma clara no fechamento da tutoria. Então, no fechamento a gente não pode mais levar dúvidas, assim, a gente tem que levar já o conhecimento consolidado. E tudo isso é guiado por uma tutora, obviamente, para que ela consiga guiar a gente para estabelecer os objetivos certos dentro do que é necessário aprender e também para fazer toda a avaliação se as informações que a gente está levando são corretas ou não e o que falta, e se faltar alguma coisa a gente vai ter que levar de novo em algum momento. E além da tutoria tem o morfofuncional, que é uma parte mais do laboratório mesmo. Então, por exemplo, nesse módulo de histologia a gente vê as lâminas e tudo mais. Na parte de anatomia vão ter as peças, tanto as peças sintéticas quanto as peças frescas mesmo, mas isso aí a gente vai acabar vendo mais no módulo seguinte, que vai ser o módulo mais de sistemas do corpo. A gente começou o segundo módulo nessa última semana e ele é de células, basicamente. Diferenciação, proliferação, morte, enfim, tudo sobre células, então essa parte mais anatômica do corpo ela vai ficar mais para o próximo módulo. Sobre estrutura curricular é isso, assim, não tem muito mais o que falar. Em relação à minha experiência mesmo, tá sendo uma adaptação ainda, é difícil fazer o estudo, porque é muita coisa para você ter que entregar, né, no caso das tutorias, em pouquíssimo tempo. Isso é uma coisa que vai acostumando, assim, ao longo do tempo, né, ao longo que o tempo vai passando. Tem essa diferença do grau de aprofundamento de um estudo para o Enem, que é a nível de ensino médio, e o estudo para o
nível superior, então o aprofundamento é muito maior. E é muito, o nível de informação é muito grande e é pouco tempo, eu tô falando muito dessa questão do tempo, mas é porque realmente é pouco tempo que tem. São muitas e muitas atividades. Cada matéria passa muitas atividades e a gente já tem carga horária, na maioria dos dias, de uma forma integral, então de manhã e de tarde, mas tudo que a gente tem que fazer por fora, então é um curso bem puxado. Mas eu tenho gostado muito, é muito gratificante pra mim estar fazendo isso, que eu sempre quis fazer. E a UEPA também, eu tô gostando muito de lá, da estrutura, as pessoas são ótimas, eu dei muita sorte com a turma que eu fiquei, porque eu acho que ainda vão ter brigas e tudo mais, isso é normal de qualquer interação humana, mas, tipo, as pessoas são bem tranquilas, são legais de conviver, então não dei aquele azar de pegar uma turma que, assim, logo de cara já tem aquelas pessoas que fazem a convivência ser difícil, isso não aconteceu. Em relação a materiais que eu já adquiri, foi só, tipo, um aparelho de pressão, por conta lá do GIES, que, né, a gente aprende a fazer essa freição, ainda é uma coisa bem mais básica, então, tipo, um esfigmo analógico, que chama, né? Um esteto, esse daqui é da marca Spirit, eu já tinha mostrado ele em um outro vídeo, mas são só esses dois mesmo. Eu acho que mais pra frente eu vou ver se eu compro um oxímetro, eu quero ver se eu compro outra fita métrica e essas coisinhas, mas é mais assim, à medida que for passando o tempo dá pra ir vendo depois. O esteto e o esfigmo é bacana que cada um tem o seu e logo no começo. O resto você consegue pegar emprestado de outras pessoas, mas também à medida que o tempo for passando você vai adquirindo porque é uma coisa que você vai usar meio que pra vida. Em relação a materiais, todos os livros que a gente precisa usar, que a gente estuda muito por livros, sempre tem um monitor, que é uma pessoa de um semestre à frente, que manda em PDF, então até agora tudo tem em PDF, eu estudo pelos PDFs, mas tem também os livros na biblioteca. Essa questão de comprar livros é mais assim uma coisa pessoal mesmo, se você quiser você compra, mas assim, livro de medicina é caro pra caramba, e é uma coisa que você vai usar um para estudar um capítulo e outro para estudar outro capítulo, então é meio complicado você ter todos esses livros, então os PDFs ajudam muito. É isso, se vocês quiserem mais vídeos sobre o curso de medicina, comenta aqui embaixo o que vocês querem saber especificamente, à medida que o curso for andando e eu for tendo mais experiência, eu venho aqui contar pra vocês. Mas comenta aqui embaixo o que você tem curiosidade de saber, eu vejo vocês no próximo vídeo e tchau!